15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, verso 15 a seguir. Lucas, ele era um médico, não sei se os irmãos sabem disso. O evangelista Lucas era um médico que, segundo os estudiosos da Bíblia, se converteu acompanhando o apóstolo Paulo. Agora, é somente uma suposição, a Bíblia não fala como foi a sua conversão. Mas foi um grande homem de Deus, foi tão impactado pelo Evangelho, por Jesus, que escreveu dois livros, o Evangelho de Lucas e a carta de Atos dos Apóstolos. Os dois foi ele que escreveu para um homem chamado Teófilo, para relatar as obras de Jesus, quem era Jesus, e para relatar o começo da igreja primitiva. Então, nós encontramos nesse homem Lucas, um grande homem de Deus. Evangelho de Lucas 14, versículo de número 15 a seguir. Outra coisa que é errada, algumas pessoas vão ler a Bíblia e dizem Evangelho de São Mateus, São Marcos, São João. Isso é catolicismo, irmãos, amém? Eles não são santos no sentido de serem idolatrados. É somente Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, Marcos e João. Esse negócio de São Paulo, São Pedro, São Lucas, isso é coisa da outra religião. A nossa não, a nossa é o Evangelho de Lucas, ou se não, se você quiser, o Evangelho do apóstolo Paulo, o Evangelho do apóstolo Mateus, mas já é outro assunto também. Mesma coisa que querer falar São Tomé, São João, tantos santos que existem por aí. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 15 adiante. Diz assim a palavra de Deus: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhes: Bem-aventurados em comer pão no reino de Deus. Porém ele lhes disse: Um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, ou a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi, ou 5 carros, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. Não vai dar para mim ir nessa festa, nessa ceia. O outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e case aqui os pobres, os aleijados, os mansos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e aí dá lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provarão a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da sua santa, eterna, poderosa, preciosa palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor. O Senhor não nos trouxe aqui em vão, mas o Senhor nos trouxe aqui para nos alimentar. Por isso, pela tua misericórdia e graça, opera nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O tema desta mensagem é o convite de Deus e a desculpa ou as desculpas do homem. O convite de Deus, o convite do Evangelho, o convite de Jesus e as desculpas humanas. Nessa história que lemos, nos fala exatamente sobre isso. Jesus está falando de uma festa, e que quando fôssemos dar uma festa, deveríamos chamar os pobres e não os ricos, e assim teremos a recompensa na ressurreição dos justos.
E depois de ele falar essa parábola, no verso 15, esse homem então fala no meio de todos, no meio daquela multidão e diz: bem-aventurado é aquele que comer o pão no reino de Deus, aquele que participar da ceia de Deus, participar do reino de Deus, comer pão no reino de Cristo. Então, Jesus, aproveitando o ensejo dessa frase, a oportunidade, ele conta uma parábola baseada nisso, sobre aqueles que vão estar no reino de Deus e que vão comer do pão no reino de Deus. Então, essa parábola, o próprio propósito dela, de toda ela, é falado no versículo 15. A verdade dela é exatamente sobre isso, sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Então, Jesus conta uma história para eles, uma parábola, chamada a parábola da grande ceia, onde ele diz que certo homem, este homem representa a Deus, este chefe da família, pai da família, representa a Deus, ele vai fazer uma grande ceia, uma grande festa, e a Bíblia diz que ele convidou a muitos, ou seja, o convite foi para muitas pessoas foram convocadas, convidadas a participar dessa festa. Elas disseram a esses servos desse pai da família que iriam a essa festa. Então a festa foi planejada. Agora o pai da família comprou todos os alimentos, os vinhos, as especiarias, os pães, as carnes para fazer a festa. O banquete já estava preparado, a festa já estava preparada. Então o chefe da família manda os seus empregados, os seus servos, chamarem os convidados, chamarem aquelas pessoas para participarem dessa tão grande festa, dessa tão grande oportunidade. Mas a Bíblia diz que todos começaram a excusar-se, a dar desculpas, a sair de fininho, a rejeitar esse grande convite do Senhor. Primeiramente, o primeiro disse: olha, eu comprei um campo, preciso ir vê-lo. Eu rogo-te que me tenha por excusado. Então, nós notamos aqui, irmãos, saindo um pouco do texto, que este homem fez um mau negócio, falando de negócios humanos. Por quê? Porque ele comprou algo que ele não viu. Porque chegou a hora da festa, ele disse: não vai dar para mim agora, porque eu comprei um campo, agora eu vou ver como é que ele é. Então foi um mau negócio. Porque primeiramente ele deveria ter comprado, visto aquele campo, olhado se realmente era um bom campo, para depois ter comprado. Mas ele fez o contrário. Ele viu, comprou de ver, e depois foi ver. E quantas pessoas fazem mau negócio, falando de coisas financeiras? Compram algo que não tem certeza, que não experimentaram e que não viram. Então, é um mau negócio. Assim, este homem fez o mau negócio e depois usou deste mau negócio para dar uma desculpa ao chefe dessa família. Então, esse é muito interessante. Quantas pessoas fazem exatamente isso? Compram algo para depois dizer como é que é. Então, a Bíblia já está ensinando. Antes de você comprar alguma coisa, primeiro veja com os seus olhos. Veja, toque com as suas mãos para depois saber se realmente aquilo é bom. E este homem então disse: eu comprei um campo e não dá para mim ir. Não vou nessa festa. Rogo-te que me tenha por excusado. É a desculpa para não participar da ceia daquele pai de família. E Jesus está falando essa verdade espiritual para nos ensinar o que os homens têm feito com Deus. Desde a época de Jesus até a época de hoje, os homens têm dado as suas desculpas para Deus, que são várias. Se a pessoa é jovem, ela vai dizer assim: eu sou jovem, não dá para me servir a Deus. Não dá. Primeiro eu vou aproveitar minha juventude, depois eu vou servir a Deus. Ou eu sou solteiro, não dá para me servir a Deus. Eu vou esperar casar para me servir a Deus. E depois a pessoa casa, aí é outra desculpa: agora eu sou casado, eu tenho compromisso com a minha casa, com a minha renda, eu tenho que trabalhar, então não dá para me fazer a obra de Deus. E se a pessoa é velha, ela vai dizer: olha, eu já sou velho, acho que Deus não quer mais nada de mim. Deixa para os jovens fazer a obra de Deus. Deixa para os jovens obedecer o plano de Deus. E se a pessoa é de meia idade, ela vai dizer: olha, eu não sou nem jovem nem velho, mas eu vou aproveitar a minha vida então. Vou aproveitar para trabalhar, para prosperar, para comprar carro, casa, para ter uma boa vida, para ter
Então as pessoas sempre dão desculpas, irmãos. É a mesma coisa para ir no culto. Se vou no culto, está chovendo, não dá para ir. Não dá para ir. Se está calor, não dá para ir também. Se está frio, não dá para ir. Eu vou ficar em casa vendo televisão, que é melhor. É as desculpas, irmãos, que os homens dão. O convite de Deus, o convite da salvação, o convite para uma comunhão com Deus, e muitos dando desculpas, muitos deixando para amanhã o que podem fazer hoje. Ah, não dá para mim na igreja, eu cheguei cansado do serviço, eu vou descansar. Ah, não dá para mim na igreja. Muitas mulheres eu já ouvi dizer isso, eu acabei de ter um nenê e não tem como eu tenho vergonha, ele vai fazer bagunça na igreja e eu não posso levá-lo na igreja. Mas quando não tinha, também sempre tinha uma desculpa para não vir à igreja, para não vir à casa de Deus. Sempre tem uma desculpa, eu não vou servir a Deus, eu não vou buscar Deus, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou me dedicar ao Evangelho, porque aquela pessoa não gosta de mim, porque aquele irmão falou mal de mim, porque aquela pessoa não gosta de mim, ou porque alguém da minha família está passando por uma luta, então eu não vou na igreja, eu vou fazer birra para Deus e não vou servir. As desculpas, irmãos, são várias desculpas. Quem aqui nunca ouviu alguém dar uma desculpa para não servir a Deus? Ou várias desculpas? Ou até mesmo nós, algumas vezes, já demos desculpa para nós mesmos, tentando enganar não a Deus nem o próximo, mas enganando a nós mesmos, dizendo, para mim não dá para fazer isso, para mim não dá para fazer aquilo, deixa para outra pessoa fazer. Cuidado, irmãos, nós podemos estar seguindo o mesmo caminho destes homens. Eles estavam recusando a maior oportunidade da vida deles. Eles estavam recusando o maior convite que eles poderiam ter. Qual era melhor? O campo que ele tinha comprado ou o convite para participar da ceia do Senhor, das botas do Cordeiro, da salvação, da vida eterna? Qual é melhor? Então compara aí, irmãos. Qual é melhor? O convite. Você aceitar o convite de Deus para a sua vida, ou a casa própria, ou os campos, ou os carros, ou a fama, ou ficar em casa descansando? Qual é melhor? No livro de Miqueias, o profeta vai dizer assim: levantai-vos e ide, porque não será aqui o vosso descanso. O nosso descanso não é nessa terra. Por isso Jesus convida: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso o profeta Isaías disse no capítulo 40, os que confiam, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Então canseira não pode ser desculpa para nós servirmos a Deus, para nós nos dedicarmos a Deus. Não pode. O dia de amanhã também não pode. Eu não tenho o que comer amanhã, eu não tenho como que beber, eu não tenho como que me vestir amanhã. Então não dá para me buscar Deus. Eu tenho que dar o meu jeito, tenho que fazer do meu jeito. Jesus vai dizer: busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, comida, bebida, roupas, serão acrescentados na nossa vida, irmãos. Qual é a tua desculpa que você tem dado para Deus? Nós vemos na Bíblia vários homens que deram desculpas para Deus, mas não adiantou. Nenhum deles conseguiu. Adão, o primeiro a dar desculpa, foi Adão. Adão pecou, Deus chegou até ele para o repreender. Em vez de ele se arrepender, ele jogou a culpa na Eva. A Eva jogou a culpa na serpente. Os irmãos conhecem a história. Outro que deu desculpas para Deus foi Moisés. Deus chamou Moisés. Êxodo, do 3º capítulo, se você ler lá, houve praticamente um debate. Moisés quis debater com Deus, dizendo: mas Deus, por que o Senhor me escolheu? O Senhor não poderia ter escolhido alguém do Egito? É bem mais fácil. O Senhor não poderia, mas é o Senhor que escolhi Moisés. Mas Senhor, eu sou um homem gago, eu gaguejo, por que o Senhor me escolheu? Então Deus olha para eles: quem que fez a boca do homem? Quem que fez o olho do homem? Mas mesmo assim Deus teve misericórdia de Moisés. Mandou que Arão, seu irmão, fosse o seu porta-voz. Ele falava para Arão, Arão falava a palavra para Faraó. Mas Moisés disse: mas se eu for lá, olha a desculpa, olha o que chega a desculpa. Se eu for lá no Egito, as pessoas não vão acreditar em mim só com a minha palavra. Será que vão acreditar em mim? Será Deus que estava mandando ali? Deus falou para ele: o que você tem na mão, Moisés? Esse cajado?
põe esse cajado no chão. Ele joga o cajado, vira uma cobra. Ele pega o cajado, ele pega a cobra no chão, vira o cajado novamente. Então Deus fala, você precisa de mais sinais, Moisés? Bate a mão no peito. Moisés bate a mão no peito, tira, ela está leprosa. Agora Deus fala, bate no peito de novo, Moisés. Moisés bate no peito, tira, a mão novamente estava limpinha, branca como a neve. Desculpa, irmão. Gideão, o anjo do Senhor aparece para Gideão. Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então Gideão disse, mas o Senhor é comigo? Como que o Senhor é comigo? Olha só a nossa situação, as desculpas, irmãos. Jeremias, Deus chama ele para ser profeta. Olha a desculpa, mas Senhor, tem tantos em Israel, porque a mim, eu não passo de uma criança ainda. E o Senhor olha para ele e diz, eu não diga que é uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Não tem desculpas para Deus. Pedro está no barco com Jesus, e ele estava sentindo o chamado de Jesus já na sua vida, mas ele não queria, então ele dá uma desculpa. Senhor, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Não tem como eu ser apóstolo. Não tem como eu ser pregador. Não tem, Jesus, como eu te seguir, porque eu sou um homem pecador. Jesus falou, bem disso, você é um pecador, mas venha após mim, eu vou fazer de você um pescador de almas, um pescador de homens. A desculpa, irmãos. Quantos e quantos têm dado desculpa? Ou você é melhor do que Moisés, é melhor do que Adão, é melhor do que Jeremias, é melhor do que Pedro, é melhor do que Gideão. Desculpas. Não adianta, irmãos. Quem vive de desculpa sempre anda para trás, como um caranguejo. Tem até uma frase que diz, quem crê dá um jeito, quem não crê dá uma desculpa. E é assim que funciona para muita gente. Verso 19, o outro disse, comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro mau negócio também, comprar boi. Primeiramente, antes de comprar o boi, ele deveria ter experimentado o boi, né? Se o boi era um boi novo, era um boi de meigado ou já era um boi velho. Mas ele não olhou. Primeiro ele comprou os bois, deixou para a última hora para ver como é que estavam os bois e iria experimentar os bois. Também é um mau negócio. Primeiro ele deveria ter experimentado aqueles bois para depois ter comprado. Então aqui nós vemos outra desculpa. Eu comprei bois. Na linguagem de hoje, eu comprei um carro. Eu comprei uma casa, um rancho, uma fazenda. Eu comprei um avião, uma moto, um helicóptero. Não dá para me servir a Deus. Primeiro eu tenho que experimentar. Eu comprei um navio, um barco. Eu tenho que ir lá na barra, andar no meu barco. Não vai dar para mim esse convite. Tenho que ir lá curtir o que eu comprei, o que eu adquiri. Notemos, irmãos, que a Bíblia não está condenando você comprar carro, ou comprar casa, ou comprar campo. Mas o que está condenando aqui é colocar essas coisas na frente de Deus. É colocar essas coisas na frente da salvação. É colocar essas coisas como superior, como primeiro lugar e primazia. É isso que esses homens estão fazendo. Eles estão deixando de lado o principal, aquilo que é eterno, aquilo que não tem fim, por coisas que têm fim, por coisas que se acabam, por coisas que os ladrões minam e roubam. Verso 20 também diz, o outro diz, casei, portanto, não posso ir. Será que ele não podia ir? Se ele casou, ele poderia ter ido. Ele não estava em pecado, ele poderia ter ido participar. Mas é uma desculpa, eu casei, eu não posso ir. Se eu sou solteiro, eu não posso ir. Se eu sou noivo ou casado, eu não posso ir. Sempre, irmãos, os homens têm dado desculpa para Deus. Por que deveria ele deixar a mulher dele um pouquinho para ir até essa festa e participar do convite desse pai de família? Daria, mas a pessoa não quer. E quando ela não quer, ela dá um jeito. Porque já vemos várias pessoas, irmãos, na Bíblia, fazer coisas que são loucura para chegar perto de Deus, para chegar perto de Jesus. Aquela mulher com o fluxo de sangue. Aquela mulher é uma prova de que não devemos dar desculpas, nem olhar para as circunstâncias. Aquela mulher já tinha hemorragia há tantos anos, já tinha gastado todo o seu dinheiro. A lei de Moisés considerava ela uma mulher imunda, impura, ela não podia andar no meio da sociedade, era uma mulher abandonada, sozinha. Mesmo assim ela não deu desculpa.
Ai, essa dor que eu estou sentindo, não dá para mim até Jesus. Olha lá a multidão que está rodando ele. Eu sou uma mulher impura, como é que eu vou conseguir chegar perto dele? Mas não, ela tinha fé. É isso que falta para a maioria. A fé, o justo viverá pela fé. Mas essa mulher não deu desculpa, ela foi até o fim disso. Eu vou tocar na hora de Jesus, e quando eu tocar, eu vou ser curada deste mal. Isso é atitude de fé, é não dar desculpa, é não olhar para os problemas, pois nenhum de nós aqui temos mais dificuldades do que aquela mulher teve para chegar perto de Jesus, irmãos. Ela não deu desculpa, mas ela foi até o fim. Bartimeu poderia falar, desculpa, eu sou mendigo, por que eu vou clamar? Será que ele vai me ouvir? Eu estou na beira do caminho, eu sou cego, eu sou pobre, será que Jesus vai me ouvir? Essa é a desculpa da maioria. Eu não vou orar, porque se eu orar, será que Deus vai me ouvir? Eu não vou servir a Deus. Será que Deus vai aceitar o meu louvor? Vai aceitar o meu sacrifício? Olha só quanta gente melhor do que eu. Sou pobre, eu tenho defeito, talvez não é de cegueira, mas são outros defeitos, outras fraquezas no caráter que ninguém sabe, mas Deus sabe. Será que Deus vai me ouvir? É desculpa, irmãos. Não coloque os seus defeitos, não coloque os seus problemas, nem as suas dificuldades na frente da fé. Busque o principal, a salvação, o encontro com Deus, que é o que mais coisas ele acrescenta na sua vida. Não dê desculpas para o Senhor. O convite de Deus e a desculpa dos homens. Qual é a tua desculpa hoje, mulher? Qual é a tua desculpa hoje, homem? Qual é a tua desculpa para Deus? Não pense que o reino de Deus vai perder com a minha deserção ou com a sua deserção. Não vai perder. Não pense que o céu vai ficar vazio se eu não quiser ir para lá ou se você não quiser ir para lá. Ou se eu e você rejeitar o convite da graça de Deus. Pode ter certeza, a casa vai ficar cheia. O apóstolo João disse que quando ele foi ao céu, ele viu milhares de pessoas que não podiam se enumerar. Homens de todas as línguas, tipos, povos e nações estavam lá para participar das bodas celestiais, do banquete celestial, da presença do Cordeiro de Deus. O céu não vai ficar vazio. Engana-se Satanás, engana-se o mundo, engana-se quem quer se enganar. Deus cumprirá a sua promessa a Abraão, assim como os grãos de areia do mar e as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Não poderá contar, será infinito, será milhares e milhares. Então não se engane. Enquanto muitos estão rejeitando, Deus está convocando e chamando outros. Então cuidado, se você rejeitar, alguém pode ser colocado no seu lugar. Esse negócio de dizer, este lugar aqui é meu, não é meu, irmãos. Se eu não quiser este lugar, Deus tem 10 melhores do que eu para colocar neste lugar. Porque Deus é assim. Deus não perde, irmãos. Deus jamais perde. A rejeição. Essa parábola também ilustra, irmãos. Jesus está falando isso para os judeus. O povo de Israel. Que estava rejeitando. Eles é o principal alvo dessa parábola. Eles estavam rejeitando o convite de Jesus. O convite da salvação. O convite da vida eterna. Eles estavam rejeitando. Olha o que a Bíblia diz em João, no capítulo 1, verso 11 e 12. Diz assim, veio para o que era seu, ou seja, Jesus veio para os judeus, e os seus não o receberam, rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Então Jesus veio para os seus deram desculpa, não queremos que este reine sobre nós. Solte Barrabás, crucifica este Jesus. Nós já temos um rei, e este rei é Pilatos. É o que eles vão dizer em João, no Evangelho de João, capítulo 19. Olha só o que os judeus vão dizer sobre Jesus. É um texto que passa desapercebido. Mas olha só que texto forte. E eu gostaria de perguntar para os irmãos, se fosse hoje, a mesma coisa iria acontecer. João 19, versículo 15, diz assim, mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos,
Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, os líderes dos judeus: não temos rei, senão César. Isso aqui é o cúmulo. Eles não queriam seu verdadeiro rei, seu verdadeiro salvador, seu verdadeiro Messias. Eles preferiam um homem ímpio chamado César. Um homem que deitava com prostitutas, um homem que adorava deuses, um homem que fazia barbaridades. Eles preferiam este do que Jesus. O mundo é assim hoje, irmãos. O mundo prefere o que é do mundo e não aquilo que é de Deus. Por isso Jesus disse: aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus, mas quem não é de Deus não vai ouvir. Você pode pregar a vida inteira para a pessoa, ela não vai se converter, não vai para o céu, porque o coração dela está cego, surdo e mudo. Sabia disso? Por isso Jesus ensinava por parábolas, para eles não entenderem e não se converterem. Somente para aqueles que queriam ser seus discípulos, era que ele revelava os segredos das parábolas. Pode ler a Bíblia. O segredo das parábolas só foi revelado para os discípulos, não foi revelado para a multidão. Por quê? Porque a multidão, como eu já preguei aqui quarta-feira, eles só querem o pão, só querem o milagre, mas eles não querem se alimentar de Jesus e deixar Jesus viver na vida deles. Mas Deus não perde por causa disso, irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer. E voltando-se aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado e irado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, case aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, pessoas que ninguém dá nada, pessoas desprezadas, como disse Paulo, os loucos deste mundo, os fracos deste mundo, é o que Deus escolheu para envergonhar os sábios e os fortes. É esses que Deus está escolhendo. Se aqueles homens se achavam bons, eu sou próspero, eu comprei campo, eu acabei de me casar, eu acabei de comprar carro, não posso ir para esta festa. Então Deus está falando: chame aqueles que ninguém dá nada, chame os pobres, chame os aleijados, chame os mancos, chame os cegos, chame todas essas pessoas defeituosas, todas essas pessoas com dificuldade, com problemas, chame elas, chame para participar da salvação, chame elas para ser salvo. Então o chamado não vem do homem, o chamado vem do céu, irmãos, vem de Deus. O primeiro passo vem de Deus, irmãos, o primeiro passo vem do Senhor para nós, é sempre assim. E ele vem então e chama, então a casa se enche, mas ainda ela não fica cheia. A Bíblia vai dizer que ela não está cheia. Olha lá. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor a seu servo: sai pelos caminhos e atalhos. Olha que palavra forte. Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provarão a minha ceia. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. É um Deus que é amor, mas é um Deus que tem vingança. A Bíblia diz isso, lá em Romanos: não vos vingueis a vós mesmos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, porque ao Senhor pertence a vingança. Somente a Ele pertence a vingança. A nós não, mas Deus é vingador. E Ele se vinga de todos aqueles que rejeitaram o seu amor, o seu sacrifício na cruz, a salvação. E qual é a vingança e a recompensa do Senhor para os ímpios? É a condenação eterna. Embora Deus não tenha prazer na morte do ímpio, mas mesmo assim, Ele não tendo prazer, Ele é um Deus justo, e Ele vai tratar com justiça todos os homens da terra. Então, essa palavra, força-os a entrar, é uma palavra muito forte. Força-os. O que é forçar? Não é por vontade própria, mas é forçar. Levar uma pessoa empurrada. Força. Eu me lembro de Ló. Ló foi forçado a sair de Sodoma, não foi? O anjo não catou ele pela mão e arrastou ele para fora da cidade. Paulo praticamente foi. Não tinha como ele resistir. Ele viu a luz de Cristo. Agora foi tão forte que ele se converteu. Então esse forçar é os métodos de Deus, que Deus usa para converter o homem, talvez através da verdade, da exortação,
e algumas vezes até meios drásticos. Quantas pessoas se convertem depois de passar pelo vale da sombra da morte? Quase morreram. Então, naquele momento que estavam no fundo do poço, clamaram a Deus: Deus, me socorre, me salva porque eu vou te servir. Não porque elas quiseram, por livre-arbítrio ou por livre vontade, ir até Deus. Mas naquele momento, que foi tão grande, que Deus permitiu ela ir lá no fundo do poço, ela se lembrou de Deus e foi para os caminhos do Senhor. Quantos já ouviram testemunhos assim? Nós já ouvimos testemunhos assim de pessoas que foram ex-macumbeiros, ex-feiticeiros, que chegaram no fundo do poço a ponto de estar na beira da morte e foram literalmente forçados. Ou escolhem a salvação ou vão para a condenação. Foram literalmente colocados entre a cruz e o punhal. Ou escolhem servir a Deus ou ir para a condenação eterna. Então, essa palavra forte é muito interessante, porque são os métodos que Deus pode usar para colocar a pessoa no eixo. É forte, irmãos. Você pede para a sua família ser salvo, talvez ela não vai querer ser salva ouvindo uma palavra ou uma pregação na igreja. Então Deus tem outros métodos para fazer essa pessoa se lembrar da eternidade. Através de doença, através de desgraças, através de tantas e tantas coisas, Deus tem métodos para trazer a pessoa ao arrependimento, irmãos. Ao arrependimento. Através de tantos e tantos métodos, Deus pode fazer a pessoa se arrepender. Tem um rei na Bíblia, chama-se Manassés. Sabe quando ele foi se arrepender? Embora depois ele voltou ao pecado de novo? Quando ele foi preso. E lá na cadeia, ele se arrependeu. E Deus se lembrou dele. E quantos tem que passar por isso, irmãos, para se arrepender? Tem que ir lá no fundo do poço para se arrepender e agir no reino de Deus. Mas é melhor assim, irmãos. É melhor nem que for forçado, nem que você for literalmente passar por todas as provações deste mundo e entrar no reino dos céus, do que ter todas as glórias deste mundo, ter o campo, ter as 5 juntas de boi, estar casado e ir para o inferno. Por isso eu digo para os irmãos, a bênção de Deus, ela não significa salvação. Esses aqui foram abençoados. Um casou, o outro comprou campos, o outro comprou 5 juntas de boi, muitos bois, mesmo assim foram para o inferno, foram para a condenação. Então, quantos estão adquirindo bênçãos, prosperidade na terra, mas estão indo para o inferno? Charles Haddon Spurgeon, ele disse assim, num dos seus sermões, para as pessoas da sua época, lá na Inglaterra, homens ricos, fazendeiros, ele diz assim: olha, vocês estão vivendo nessa terra bem? Parabéns. Vocês estão fazendo plano na sua mente de comprar mais carros, mais fazendas, mais bois. Continue assim. Vão prosperando, vão se enriquecendo, mas deixa eu sussurrar no ouvido de vocês. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adiantou ter juntas de boi, ter carros, ter tantas coisas, mas perder o principal, irmãos. O principal, que é a glória de Deus, a presença de Deus. Então, este é o Senhor da Bíblia. A casa vai estar cheia, irmãos. De um jeito ou de outro, o céu vai estar cheio. Cheio de salvos, cheio de pessoas lavadas e remidas no sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como diz aquele ditado: alguns vêm pelo amor, outros vêm forçados pela dor. A dor é tanta da decepção, das doenças e tantas coisas que acontecem, que a pessoa ela vai se render aos pés de Jesus, de tanto sofrimento e tanta dor que ela passa. Para concluir essa mensagem, Jesus vai dizer para a multidão: se alguém quer me seguir, quer vir após mim, não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ou Cristo está em primeiro lugar, ou ele não está em nenhum lugar. Ou ele é o centro, é o primeiro, ou ele não é nada. É isso que ele está falando. Se você não aborrecer as suas 5 juntas de boi, os seus campos que você comprou, a sua própria vida, para me seguir, para aceitar o meu convite, para renunciar ao pecado, para estar na minha festa, nas minhas bodas,
então você não é o meu discípulo. Ele conclui essa parábola com essas duras palavras, que você não vai ver, muitas das vezes elas serem pregadas na televisão. Dificilmente você vai ver um televangelista pregando uma palavra como essa, porque a intenção dele, muitas das vezes, ela se distorceu. Eles acham que se eles pregarem muita verdade, eles vão perder as contribuições, vão perder as pessoas e até vão ter perseguição de outras religiões. Você não vê numa televisão ser pregado contra idolatria, sabe por que não? Porque se pregar no mesmo dia, eles tiram o cara do ar e põem outro no lugar. Não pode pregar contra idolatria, não pode pregar contra várias e várias coisas. Mas Jesus disse, aquele que quiser me seguir e não aborrecer sua própria fama, seu próprio ministério talvez, porque se eu pregar a verdade, o ministério vai esvaziar, as pessoas vão embora, eu vou perder a fama, vou perder a glória, vou perder o dinheiro. Então ele não está aborrecendo a própria vida. Ele está amando a vida dele, amando o ministério dele mais do que Cristo e a sua palavra. Então essa palavra é a mais difícil. Aquele que conseguir aborrecer a própria vida, vai conseguir então agradar a Deus e ser o discípulo de Jesus. Mas quem não aborrecer e der desculpas, esse dificilmente consegue a sua salvação. Que essa palavra seja de alerta para todos nós nessa noite. Não dê desculpas para Deus. Se coloque em pé nesta noite. Não dê desculpas para o Senhor. Não dê. Não diga, vou fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não dê. O homem, ele é mestre em dar desculpas. O homem, ele é mestre em conseguir inventar jeitos para tentar enrolar Deus. Mas não tem jeito, irmãos. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Ou nós somos de Deus, ou nós somos deste mundo. Ou nós somos luz do mundo, ou nós somos escuridão deste mundo. Deus nos chamou e nos convida à salvação, à comunhão com Ele, ao relacionamento com Ele. Não dê desculpas, dizendo, olha, não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para o Senhor. Temos tempo para o Senhor. Você tem tempo para o Senhor? Tenha tempo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite estamos aqui, Senhor Deus, que nós não se incluamos dessa parábola como aqueles que deram desculpas para o Senhor. Deram desculpas dizendo, olha, não dá para mim ir. Tira meu nome daquela lista de convidados. Eu não vou poder participar dessa festa, desse banquete. Tira-me o meu nome. Não dá para mim ir. Ó Deus, e quantos, meu Deus, estão perdendo a sua salvação, a sua oportunidade, porque estão enrolados, estão envolvidos com as coisas deste mundo, com as coisas dessa terra, estão embaraçados com os negócios dessa vida, estão embaraçados no pecado que de tão perto nos assedia, como diz a Bíblia. Mas ajuda-nos nesta noite, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, tira todas as ataduras, meu Deus. Se esse Lázaro estiver morto, cheio de ataduras, enrolado em faixas, que ele seja desenrolado hoje, e que ele saia da morte para a vida eterna, que ele saia do estado de cheiro ruim para o perfume de Cristo, que ele saia do estado de morto, meu Deus, para o estado de vivo para Deus. Ó Deus, trabalhe em nossas vidas e nos ajuda nesta noite a renunciar a nós mesmos, a nossa própria vida, para pregar a Tua palavra, para fazer a Tua vontade, para andar segundo o Evangelho do Senhor, porque João Batista foi um homem que aborreceu sua própria vida, e ele aborreceu quando ele levantou a sua voz para profetizar contra o rei e a rainha, dizendo, vocês são adúlteros, vocês estão em adultério. E aquilo é uma prova clara de que João Batista aborrecia sua própria vida. Ele não amava sua fama nem o seu nome, mas o desejo de João Batista era que o nome de Deus fosse glorificado e que Cristo aparecesse e ele desaparecesse, Senhor. E esse seja o desejo da nossa alma e da nossa vida, meu Deus. Para que lá nos céus, onde aquele homem disse, bem-aventurados são aqueles que comerão pão no reino de Deus, nós possamos estar lá para participar do reino de Deus e do pão do reino de Deus. Eu peço isso, meu Deus, desde já, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.